No próximo domingo, os eleitores gaúchos voltam às urnas para escolher o próximo governador do estado e para votar no próximo presidente da República. Aqui no estúdio, eu converso agora com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral, Daniel Vopeto, para esclarecer as últimas dúvidas a respeito do dia da votação. Tá certa a pronúncia? Tá certo. Bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Tá? Vamos falar um pouquinho dessa ordem de votação. No primeiro turno deu confusão. Muita gente na pressa, apressada ali, sem o domínio exato ali da ordem de votação, já saiu logo botando os 2 dígitos do presidente e muitas delas acabaram votando na legenda. Não é à toa que o candidato que lidera as pesquisas nacionais para a presidência aumentou barbaramente o número de deputados federais lá no Congresso devido a esse voto por legenda. A pessoa foi induzida pelo sistema. Quem é que programa essa ordem? Primeiro deputado federal, depois governador. Quem é que escolhe essa ordem? Essa ordem ela é definida em lei, então o Congresso Nacional que define. Eles mesmos, Eles então, mesmos. Né? Então os deputados definiram que o primeiro cargo a ser votado é o deles. Claro. Na cabeça das pessoas é óbvio que o cargo mais importante parece que seria o primeiro, mas não, ele é o último. Então a gente tem a votação primeiro, no primeiro turno aquela eleição com 6 cargos, muita gente realmente trocou a ordem. É tendencioso isso então, não é? Sim. Só já coloca lá para roubar ali, roubar entre aspas, né? Já levar ali na esperteza o voto na legenda. Isso acaba acontecendo. E além disso, os partidos não fizeram sua parte no primeiro turno, na medida que a propaganda eleitoral não trouxe nenhuma propaganda, ninguém apresentou a ordem de votação. Não houve esse trabalho por parte dos partidos e os eleitores acabaram se confundindo mesmo. Então, inclusive tivemos muitas denúncias de fraude no dia da eleição, dizendo que a urna parecia nulo na hora do voto para presidente e as pessoas estavam no voto para governador, fruto dessa confusão toda. No segundo turno é mais simples agora, nós temos só governador e depois presidente. A ordem é essa. A ordem é essa, governador e presidente, mas não deixa de ser importante que as pessoas tenham isso em mente, porque até por ser mais simples, é mais fácil de confundir também. Claro. Então, governador, lembrando que quando a gente vota para governador e aperta confirma na urna, a urna dá um bipzinho informando que passou para o próximo cargo. Quando a gente vota para presidente, a urna ela não dá esse bipzinho na hora, ela grava o voto e no final da gravação ela dá aquele bip, aquele barulho característico, o tiro-liro aquele, né? Tiro-liro. Mas ele é diferente do bipzinho do atual. Algumas pessoas confundiram isso no primeiro turno achando que aquele bipzinho curto era uma confirmação de voto. Mas não, é só troca de cargo. Então a confirmação é aquele bip longo, que mostra que tudo foi gravado. Tiro, lá, né? Coisa de português, né? Por aí. Pois é. No primeiro turno das eleições, muita gente encontrou filas enormes e dificuldades para votar com a biometria. Eu constatei isso lá na sessão eleitoral onde estive. As pessoas mais idosas, cuja já um desgaste maior, né, da impressão digital aqui, tiveram um problema lá, a leitura, o sensor não estava bem calibrado, enfim, o que muda para o segundo turno? Em relação ao sistema não muda nada, né? Nós temos esse problema mesmo com pessoas idosas, pessoas cuja atividade desgasta muito o dedo. A dona de casa, lavando roupa, acaba tendo muito esse problema também, né? Então, o que a gente recomenda é que a pessoa passe o dedo na testa antes de colocar no leitor. Isso evidencia as marcas do dedo e faz com que o leitor consiga reconhecer melhor essa digital. Além disso, quando a gente faz a coleta da digital lá na Justiça Eleitoral, a gente rola o dedo da pessoa assim. Então a gente pega essa porção do dedo. Sim. Se na sessão a pessoa bota o dedo em pé, pega outra parte que não é a parte que foi lida, aí também não vai reconhecer. Então é importante botar o dedo inteiro no leitor e de preferência passar o dedo antes ali para pegar um pouquinho da gordura. Sim, da oleosidade da pele. Que ajuda esse reconhecimento. A impressão digital. E as filas do primeiro turno também, a questão de 6 cargos, aquilo gerou muita confusão por causa disso. Muito bem. Sobre isso ainda, o pessoal que está lá trabalhando na urna, os mesários, eles vão orientar as pessoas, porque principalmente as pessoas mais idosas, têm dificuldade com o aparato eletrônico, né? Muitas delas não conseguem atender o telefone, onde é que é do sênior, no stop, dá um branco. Aquela ordem, mesmo sendo apenas 2 candidatos, as pessoas se embananam na hora ali de digitar e dá um pavor, e dá um nervosismo no momento, e não quer passar vergonha, e acaba muitas vezes ali anulando o voto. Não seria legal ter ali um tipo de um briefingzinho para uns grupos? Tem como viabilizar isso ou a ideia é só para daqui a 4 anos? Pois é uma situação difícil porque os mesários são cidadãos convocados. Sim, daqui a pouco eu faço um briefing. Eu corro o risco de um mesário começar a querer fazer doutrinação dos eleitores também. Claro. Né? Então, a gente prefere que o mesário faça o trabalho mais técnico, liberando o eleitor, orientando o eleitor ali em relação ao reconhecimento da biometria. E se o eleitor apresentar alguma dúvida na urna, ou se ele tiver alguma dúvida antes para a urna, o mesário pode responder. Mas essa iniciativa do mesário acaba sendo um pouco perigosa. E além do mais, é muito complicado para o mesário fazer
fazer isso, né? Ele já tem uma responsabilidade muito grande, se a gente colocar mais coisa nas costas dessa pessoa, chega a ser cruel. Vamos tirar uma dúvida aqui das pessoas que receberam notícias, aliás, essa enxurrada de notícias falsas. Uma delas é sobre a questão do horário de verão, que teria interferência na programação da urna, que ela teria sido programada para o horário de verão, portanto o horário de pleito encerraria às 16 horas, 1 hora antes do horário previsto pela lei. Isso é falso? Obviamente é falso, é uma das tantas notícias falsas que circulam por aí. A urna, inclusive foi a Justiça Eleitoral que solicitou que o horário de verão começasse depois. Então, para não ter esse problema. O último órgão que não saberia que o horário de verão começa no dia 4 e não agora é a Justiça Eleitoral. Sem então dúvida. A urna tá... Não passa no primeiro exame de lógica. Exatamente. Né? Então, e sem contar que se tivermos votação avançando das 17 horas, a urna continua votando até que o último eleitor conclua seu voto. O que aconteceu no primeiro turno. Por causa das filas, algumas sessões foram até mais tarde, sem que ninguém fosse prejudicado. Sobre o celular. Muita gente também leva o celular para a urna eletrônica, ainda segue fotografando, que não pode, né? A pessoa é obrigada a deixar o celular? Qual é a orientação? Os mesários têm como impedir que a pessoa vá até a urna com o aparelho? Ou isso vai no bom senso? O ideal é que a pessoa deixe o celular com o mesário. Tá. Mas isso é complicado até para o mesário ficar fazendo a custódia do celular das pessoas. E aí desaparece, cai, quebra, quem paga o problema, né? O ideal, então, se o mesário não fica com o celular, é bom que a pessoa coloque no bolso. Na bolsa, no bolso, para que o importante é que a pessoa não fotografe nem filme seu voto. Isso é uma proteção para a própria pessoa. Daqui a pouco alguém quer obrigar que a pessoa vote em alguém e quer a filmagem provando esse voto. Então, eu protejo a mim e eu protejo as outras pessoas se eu não faço essa filmagem. Então, se ninguém filmar, essa é uma situação grave que a gente tem. E até uma grande desculpa para a pessoa. Eu quero que tu comprove se tu votou em mim. Não deu, o mesário me recomendou ali, eu tive que deixar o celular. Agora, se todo mundo começa a filmar e eu digo que eu não vou filmar, é porque eu não quero filmar. Agora, então, é proibido filmar por causa disso, para que ninguém seja exposto a esse tipo de situação. Então, o importante é que ninguém filme. Né? Coloca no bolso, se for o caso, não há problema levar o celular, senão não é o celular no bolso que vai gerar algum problema. Agora, pegar o celular e filmar, realmente isso vai ser coibido fortemente, especialmente no segundo turno. Finalmente, sobre a questão das camisetas, o primeiro turno foi liberado, né? Embora a lei não seja especificamente, não tenha essa definição, pode ou não pode ir votar com camiseta ou com bandeira, enfim, a camiseta está num hiato ali, né? Numa região de sombra da lei. A lei excluía a camiseta, mas o espírito da lei é que as pessoas não podem ir para o local de votação fazer campanha. Tem que fazer uma manifestação silenciosa. E a camiseta é uma manifestação silenciosa. Então, a pessoa pode ir de camiseta, de bottom, de boné, com o que ela quiser, desde que não seja uma coisa muito espalhafatosa e nem fique um grupo de pessoas ali reunido, gerando com aquilo uma situação anormal de exposição. Agora, a pessoa vai lá votar, pode ir com a sua camiseta, sem problema nenhum, não é isso que vai trazer algum tumulto para a eleição. Então, o bom senso, como tu falaste antes, é um bom critério sempre para que a gente tenha o bom andamento do trabalho da eleição. Para fechar, já falamos aqui da ordem, enfim, quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo? Vota sem problema, tá? Se a pessoa não votou e não justificou, mas tinha alguma situação onde a pessoa estava afastado, estava doente, estava viajando, nós temos inclusive no site do TRE uma aplicação onde a pessoa pode, pela internet, requerer a justificativa do seu não comparecimento. Se não votou porque realmente estava em casa e não foi na sessão, e depois tem que comparecer à Justiça Eleitoral para pagar a multa, aquela situação. Mas vota normal, não há nenhum tipo de consequência com quem não votou no primeiro turno vai votar para o segundo, né? O importante é que as pessoas vão votar no dia da eleição com tranquilidade, sem essa neura que está circulando por aí de fraude na eleição, né? Algumas urnas eventualmente pode estragar, inclusive, se estragar a urna, é normal, não há fraude nenhuma nisso. A gente tem que ter a tranquilidade que a gente vai votar, o nosso voto vai ser contabilizado e no final da noite nós vamos ter o resultado da eleição, vença quem vencer, é o resultado que a população escolheu. Para fechar, eu estou fechando aqui, mas é um assunto que sempre tem uma pergunta a mais, né? Sempre tem uma mais. Na eleição anterior aconteceu isso há 4 anos, a questão do Acre, né, que todos os votos ficam computados em Brasília, no TSE, apenas esperando que a votação no Acre se encerre 2 horas depois. Isso não reduziria a suspeita que as pessoas têm, a insegurança, né, sobre relacionado à fraude, se naquele estado a votação fosse 2 horas, começasse 2 horas mais cedo e terminasse 2 horas antes também?
Pois é. Não assim, é uma ideia isso? Isso chegou a ser cogitado, mas o impacto disso sobre aquela população, não só do Acre, como... aí nós temos também o Mato Grosso, por exemplo, e o Mato Grosso do Sul, eles têm uma hora de diferença. Então, seriam mais estados impactados, não é só o Acre. A gente fala do Acre porque são as 2 horas, né? E assim, ó, essa história toda de que houve problema com isso é uma baita de uma mentira, uma fake news. Porque nós temos aquele negócio, quando encerra a votação, eu imprimo um boletim de urna. Eu consigo comparar depois esse boletim de urna com o que publica no site do TSE. Eu posso entrar no site e somar tudo de novo lá. Então, para modificar esse resultado na Justiça Eleitoral, depois no processamento, ficaria muito evidente. É impossível fazer essa fraude. Então, se nós fizéssemos essa troca, seria uma derrota assim... E colocaria a culpa em quem tem a senha master, no caso, seria o presidente do TSE. Se alguém no meio do sistema ali da transmissão de dados... Mas mesmo com senha master, ele não consegue mexer sem que fique evidenciado. Então, nós fazermos essa mudança, digamos assim, cedendo para uma mentira... Seria uma grande derrota da democracia, eu acho. Acho que a gente tem que ter segurança de que o resultado vai ser processado a seu tempo, sem nenhum tipo de risco, né? Sem a necessidade de prejudicar a população do estado inteiro por causa de uma bobagem que circula por aí pela internet. Então, você trabalha com isso? Nossa democracia tem risco? Eu acredito que pela urna eletrônica, não. Agora, me preocupam muito algumas manifestações de lado a lado que nós vemos dos colaboradores, dos extremistas. Isso é preocupante. Eu acho que o país precisa ter um cuidado com isso, porque realmente há manifestações exageradas, muita bobagem circulando por aí, muita mentira e muita gente achando que pode resolver as coisas no peitaço, né? Agora, do ponto de vista do sistema de eleição, não há risco nenhum. Muito obrigado, Daniel. Bom trabalho. Obrigado pelo espaço aí, tá? Obrigado. Eleitor, show de bola. Vamos votar nessa eleição com toda tranquilidade para não termos nenhum problema. Tá certo. Obrigado, Daniel. E o Tribunal Regional Eleitoral já está preparando as urnas eletrônicas que serão usadas na votação deste domingo. A repórter Bruna Ossman está no depósito do TRE, no bairro São Geraldo, aqui em Porto Alegre, e conversa com a gente de lá agora, ao vivo. Oi, Bruna Ossman, tudo bem? Fala com a gente. Oi, Coelho, tudo bem contigo? Bom dia, boa tarde para o pessoal de casa. Então, já está preparando? Não, vou até fazer uma correção, já estão todas preparadas dentro das caixinhas. As últimas funções aqui, que tem alguns funcionários ali no canto ainda trabalhando, é mais em relação a documentos que os mesários precisam levar, aquele caderninho, né, que tem o nome da gente, aquele canhotinho que a gente recebe depois de votar, mas as urnas mesmo já estão dentro das caixas e já, inclusive, com o roteiro para onde elas vão. Aqui, ó, diz o local, diz a zona, diz a seção. Elas já estão todas preparadas. Já na sexta-feira vão ser encaminhadas metade das urnas para os locais de votação e no sábado o resto das urnas, portanto. Aqui em Porto Alegre são 3.011 urnas com 247 de reserva. Em todo o estado as urnas estão em cartórios, né, eleitorais, e aí são 27.381 urnas em todo o Rio Grande do Sul, com reserva de 3.158 urnas. Agora, um detalhe que eu achei interessante, você disse que o depósito fica no São Geraldo, todo mundo sabe isso, mas esse é um local que não tem nenhuma identificação de que guarda as urnas, né? Então existe, eu notei aqui quando cheguei, uma grande preocupação com segurança. Tem um vigilante na porta fora do depósito, também tem um vigilante dentro do depósito. Existe um controle muito grande com a segurança aqui, que até confesso que se na minha cabeça passava algum tipo de sensação de insegurança em relação à urna, vendo essa situação aqui, até me senti bem mais aliviada. E então, a partir de amanhã começam a ser enviadas essas urnas, lembrando que vai ter novamente biometria, mas possivelmente aí já o pessoal aprendendo, né, a como colocar o dedo, tem que colocar o dedo inteiro ali no dedo, onde se coloca o dedo, né? E aí, no próximo domingo, então, eleições para governador, lembrando a ordem, primeiro governador e depois presidente. Coelho. Valeu, Bruno. Tô lembrando aqui, Bruno, do Gaúcho da Fronteira. Olha o dedo. A utilidade do dedo. Mas olha o dedo. Olha. A gente tá brincando, mas é sério. A gente viu que o especialista que falou agora. Aqui, ó. O sensor tá aqui. Tá aqui o sensor. Não põe o dedão assim, ó. Pum. Não é pra furar bolo, che. É pra votar. Então põe aqui, ó. Põe o dedo aqui assim, dá uma corridinha no dedo pra esquerda e pra direita. Pronto, reconheceu. Se botar o dedo meio torto aqui, e aí vai acabar retardando tudo de novo aí, dando aquela demora que deu no primeiro turno, né?